Abra tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos iniciar pelo versículo 1 que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E o 7 que diz assim: Com ela tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios. Assim tua culpa já foi removida e teus pecados perdoados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Amém? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus me usa conforme eu querer a vontade dele. Poder sentar. Para entender o texto, o contexto dessa história, vamos entender um pouquinho sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías foi levantado, foi chamado por Deus para profetizar numa nação que estava completamente corrompida, uma nação pecaminosa, uma nação que estava abominando aos olhos do Senhor. Deus foi e levantou o profeta Isaías. Se lemos desde o capítulo 1, vamos ver o profeta Isaías dizendo: ai da prostituta, ai disso, ai daquilo. E o profeta Isaías profetizava para aquela nação, mas a nação não dava ouvido. A palavra do Senhor nos relata que o profeta Isaías, ele vinha da linhagem real. O profeta Isaías era filho de Amós. O irmão de Amós era rei, que no caso era o pai do rei Uzias. Então Isaías era de uma linhagem real. Isaías era um profeta que pregava dentro do palácio, aconselhava num palácio. Isaías era um profeta que foi chamado por Deus, que tinha um patamar elevado. A palavra do Senhor nos relata, logo no versículo 1, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías ali relatando, no ano que morreu o rei Uzias. E eu queria entender por que no ano que morreu o rei Uzias, que Isaías foi ver a Deus, se ele já era profeta. Se ele já era profeta, ele já tinha experiência com Deus. Se ele já era profeta, ele já fazia a vontade de Deus. O porquê que ele só viu o Senhor quando o rei Uzias assim morreu? Porque Isaías, como era um profeta de patamar elevado, um profeta da linhagem real, Isaías assim dependia do homem. Isaías assim confiava no homem. Isaías assim ficava na dependência total do homem. Mas o Senhor quer que eu e você confie e dependa tão somente dEle. Muitas vezes confiamos no nosso dinheiro, no nosso patamar, confiamos em alguém que conhecemos, confiamos em alguma posição elevada de alguém e esquecemos a grandeza de Deus. Mas o Senhor é aquele que quer que você, nesta noite, saia daqui dependendo dEle, vendo que o grande é Ele. Porque embora o rei Uzias fosse rei, fosse um homem de autoridade, chegou o momento que a autoridade dele acabou. Ele morreu. Acabou. A morte é uma situação que para qualquer homem. Por mais poderoso que ele seja, por mais conhecido que ele seja, por mais até rico que ele seja, quando vem a morte para. Só teve um que a morte não pôde parar, que se fez carne, que esteve nessa terra, que morreu, mas o terceiro dia ressuscitou, que foi Jesus Cristo, foi o único que a morte não pôde parar. E ele vive, ele reina e ele está aqui. E ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é dele que você vai sair daqui
colocado porque alguém colocou. Ele não é um rei que foi escolhido pelo povo, não. Ele é um rei que foi levantado por Deus, que foi escolhido por Deus. Ele é filho de Deus. E é este rei que você depende. Entendemos nessa palavra que agora o profeta Isaías tem a visão, ele vê Deus, porque a dependência dele agora acabou no homem. Ele agora, eu imagino o sofrimento dele. Quem já perdeu algum ente querido sabe como é o sofrimento de ter perdido alguém. Então eu imagino agora como estava ali a situação daquele palácio. O trono ali agora estava vazio. Eu imagino agora que Isaías estava preocupado. E foi neste momento que Isaías tem uma visão de Deus. E ele fala que na noite que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto sublime trono, assentado num alto sublime trono. O interessante é que João, quando estava ali na ilha de Patmos, ele tem uma visão também com o Senhor, e ele vê o Senhor assentado. E o interessante é que outras visões, aí olha, o Senhor está assentado. Eu queria entender, Senhor, por que o Senhor é assentado? Porque nenhuma palavra na Bíblia é por mera coincidência, não. Qualquer palavra que tem na Bíblia é poder de Deus. O Senhor está assentado, porque quem fica de um lado para o outro, desesperado com a situação, é o homem que não consegue resolver. Sou eu e você diante dos problemas, diante da situação, diante da necessidade. Eu e você vai de um lado para o outro, para frente e para trás, tentando resolver algo. Mas Deus não, Deus está assentado, mas tudo está na mão dele, o controle está na mão dele. A minha situação, a minha necessidade, a tua situação, a tua necessidade está na mão do Senhor. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor, Ele é o dono da vida. O Senhor, Ele é o dono do homem. O Senhor é o dono do filho. O Senhor é o dono da esposa. O Senhor é o dono do marido. Tudo está na mão de Deus e nada foge do controle dele. Muitos podem falar, o mundo aí fora está perdido. O mundo aí fora está acabado, jaz o maligno. Está acabado para mim, você está perdido para mim, para você. Mas o mundo aí fora, embora não tenha Deus, está no controle de Deus, está na mão de Deus. E quando Deus quiser, Ele vai e muda da maneira que Ele quer, porque o poder é dele. E o profeta Isaías, ali naquela visão, ele diz que vê agora serafins sobre ali o trono de Deus. Os serafins ali com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 se sustentavam. Aqueles serafins ficavam o tempo todo: santo, santo, santo. Aquele serafim não parava: santo, santo, santo. Antes de eu e você chegar, aquele serafim já estava lá adorando, dizendo que Deus é santo, santo, santo. Antes que eu e você nascesse, antes que eu e você se criasse, já tinha serafim nos céus adorando e dizendo que Deus é santo, que Deus é santo. Eu senti a presença de Deus quando estava ali, e Deus falava no meu coração: me engrandeça, me exalte, faça que a minha igreja me engrandeça, me exalte, porque é através da exaltação que eu vou resolver a situação. É através da oração, é através de você estar aí reconhecendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que tudo está no controle dEle, que Ele vai agir na tua necessidade. A palavra do Senhor em Mateus diz: buscai primeiramente o reino dos céus. Buscai primeiramente a justiça de Deus. As demais coisas vai ser acrescentada. Como foi dito aqui, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe da tua necessidade. Antes de você abrir a tua boca, antes de você falar, Ele já conhece, Ele sabe do que você precisa. A palavra do Senhor nos relata sobre a vida do rei Uzias em 2 Crônicas 26. Nos diz que o rei Uzias foi escolhido
começou a reinar. E o rei Uzias, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou a fazer o que era reto. Ele começou a ouvir os conselhos dos sacerdotes de Deus. Ele começou ali a fazer tudo na direção de Deus. E ele fazendo as coisas na direção de Deus, o reino dele começou a crescer. Ele começou agora a lutar contra os filisteus. As batalhas que ele ia, as guerras que ele ia, ele vencia. Porque quando um homem ou uma mulher está direcionado à vontade de Deus, quando um homem ou uma mulher faz a vontade de Deus, a prosperidade vem, a bênção do Senhor vem sobre ele. Porque o Senhor, ele é fiel. E o Senhor se agrada daquele que é fiel com ele também. E a palavra do Senhor relata que aquele reinado começou a crescer. E o rei Uzias agora começou a ser conhecido a longe. Só que agora ele deixou exaltado, já estava conhecido mesmo, ele deixou que a soberba entrasse no coração dele. E a palavra do Senhor em Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela procede à ruína. Ele deixou que a soberba entrasse. Eu imagino agora que ele começou a achar que ele vencia as guerras por causa dos armamentos dele. Ele vencia a guerra por causa do exército. Ele vencia a guerra por causa dos conhecimentos. Ele agora começou a não dar mais a glória para Deus, a estender a glória para Ele. O homem e a mulher, quando começa a tirar a glória de Deus, a achar que é dele, que o que ele faz é mérito dele, deixa que a soberba entra, a mão do Senhor é pesada sobre ele. E a palavra do Senhor relata que ele fez algo, entrou no templo, acendeu incenso no templo, ele não tinha autorização para aquilo, só o sumo sacerdote podia fazer aquela atitude. E com essa ação dele, o sacerdote vai lá, diz a ele que ele estava errado, ele não quis saber. E a palavra do Senhor diz que ele foi acometido de lepra. Naquele momento que ele estava no santuário, que ele estava desagradando a vontade de Deus, ele foi acometido de lepra. Porque o Senhor, ele não deixa se escarnecer não. Ele não deixa de maneira nenhuma o culpado sair como inocente, e nem o inocente como culpado. E a palavra do Senhor relata que ele agora leproso, vai morar numa casa sozinho, porque ele com lepra não podia mais ficar junto da sociedade. E a palavra do Senhor relata que ele ficou leproso até chegar à morte dele. Ele tinha tudo para continuar, mas ele deixou que a glória fosse manifestada na vida dele e que não fosse transmitida para Deus. Mas nós essa noite aqui, cada um de nós, aprendemos e sabemos que tudo que temos é para a glória de Deus, tudo que somos é para a glória de Deus, tudo que o Senhor nos fornece é para a glória de Deus. Sabemos que a nossa família, o nosso andar, o nosso deitar, tudo que fazemos ou possuímos é para a glória de Deus. E se você reconhece essa glória, se você reconhece essa grandeza de Deus, abre a tua boca e glorifica Deus. A palavra do Senhor nos diz que os santos, os serafins estavam ali clamando, santo, santo, santo. Que o profeta Isaías agora vai e reconhece quem ele era, reconhece os pecados dele. A palavra do Senhor diz agora que ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Outrora Isaías estava ali corrigindo a nação, estava dizendo ai disso, ai daquilo. Mas quando ele chega diante do Senhor, quando ele chega diante do grande, quando ele chega ali, ele reconhece que ele não é nada, ele reconhece o erro dele. Ele diz para ele agora: ai de mim. Porque ai de mim em hebraico, no original, ai de mim significa condenado, como se a pessoa já estivesse condenado à morte. E ele diz ali agora: ai de mim, ai de mim. E foi esse reconhecimento
reconhecimento. Foi esse reconhecimento que moveu o coração de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia tão somente de Deus. É o reconhecimento do seu pecado. O reconhecimento: eu não sou nada, Deus. O reconhecimento: Deus, eu preciso de Ti, que move o coração de Deus. A palavra de Deus nos relata sobre a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também cometeu erros. Davi cometeu adultério. Davi cometeu coisas que desagradou o Senhor. Mas a palavra do Senhor relata em Salmo 51 que Davi ali se arrependia, que Davi ali se humilhava, que Davi ali se prostrava e reconhecia que não era nada, e reconhecia que dependia, que necessitava de Deus. Reconhecia ali, e Davi falava: Senhor, coloque em mim um coração aquebrantado, um coração que agrade a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor relata que quando Isaías reconhece, porque é no teu reconhecimento, é no reconhecimento que você tem que você não é nada. É no reconhecimento que você tem que Deus é grande e que Ele pode fazer aquilo que você pensa, muito mais do que você pensa, do que você pede. É no reconhecimento que você está nessa situação que você se encontra, que cada um aqui chegou com uma situação, cada um aqui deixou algo para se resolver, cada um aqui está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas é no seu reconhecimento que você precisa mais de Deus. É no reconhecimento que Deus é grande na tua vida. É no seu reconhecimento que você quer se tornar um adorador a Deus. É que Ele vai entrar na tua causa, Ele vai agir na tua vida, porque a palavra do Senhor nos relata a cada dia que Deus Ele é contigo. Deus Ele é contigo na tua dificuldade, no teu sofrimento, no teu lar, no teu momento alegre, no teu momento triste. Ele é contigo. Pode uma mãe esquecer de um filho, abandonar, mas Deus jamais Ele se esquece de ti, porque Deus Ele te ama e Ele é contigo. E foi naquele reconhecimento de Isaías que a palavra do Senhor nos relata que um serafim agora voa até ele, pega uma brasa do altar e coloca nos teus lábios. A palavra do Senhor nos relata que Deus Ele é o mesmo, que Deus Ele não muda. Da mesma maneira que Deus operou no passado, Ele opera hoje. E a palavra do Senhor relata que toda a terra é cheia da glória de Deus. A palavra do Senhor relata que Moisés viu essa glória de Deus no deserto, quando viu aquela sarça arder. A palavra do Senhor relata que Salomão viu essa glória de Deus na inauguração do templo. A palavra do Senhor relata sobre a glória de Deus no livro de Isaías. E se Deus é o mesmo, e se Deus não mudou, você pode ver a glória de Deus nesta noite na tua vida. Você pode ver a glória de Deus na tua situação. Você pode ver a glória de Deus no teu problema, na tua causa. Você vai ver a glória de Deus, porque o nosso Deus Ele não muda, e Ele é fiel, e Ele é zeloso com a palavra dEle. E a palavra do Senhor relata que quando aquele anjo vai, o serafim vai agora e que toca nos lábios dele com aquela brasa, a brasa do altar, ele fica puro, ele fica puro ali, a culpa dele é removida, o pecado dele naquele momento é perdoado. E a palavra do Senhor relata que agora ele ouve uma voz, porque o Senhor dos exércitos, não sou eu não, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que se eu e você não clamar, as pedras vão clamar. Mas o Evangelho do Senhor, ele vai ser pregado. O Evangelho do Senhor vai ser exaltado sobre esta terra. Mas o Senhor, ele tem compromisso na minha vida. O Senhor, ele tem compromisso com a sua vida. O Senhor vai levantar uma nova geração de homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que abrem a boca para falar da grandeza do Senhor, homens e mulheres que abrem a boca
você, e é através da sua vida que Deus vai fazer um milagre. Você vai ser canal de bênção, você vai ser canal de bênção dentro do teu lar, você vai ser canal de bênção por onde você passar. A palavra do Senhor relata sobre o coxo que estava no caminho do templo. Pedro e João indo ao templo a orar, eles passam por aquele coxo, e aquele coxo estende a mão e pede ali uma esmola. Aquele coxo pediu algo que ia ajudar ele naquele momento. Aquele coxo pediu algo que ia acabar com a necessidade dele naquele momento. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que não muda, o Deus que não falha, o Deus que não perde batalha, o Deus que não mente, o Deus que não engana e nem é enganado. Ele sabia da necessidade daquele homem. Aquele homem não dependia somente daquela esmola, não. Aquela esmola ia acabar com a situação dele naquele momento, mas ele ia voltar a precisar, ele ia voltar a ter necessidade novamente. O nosso Deus está olhando para a tua situação, está vendo você clamar na tua situação e está te dizendo: filha, eu tenho muito mais para ti. Filho, eu tenho muito mais para ti. Eu posso muito mais na tua vida. Eu sou muito mais na tua vida. O Senhor, quando mandou Moisés, disse-fica que o eu sou, Ele é o mesmo que está contigo, Ele é o mesmo que é na tua vida, o eu sou que está contigo. E a palavra do Senhor relata que aquele coxo queria simplesmente uma esmola, mas os homens de Deus, aqueles dois homens de Deus, com unção, com poder sobrenatural de Deus na vida dele, o mesmo poder que o Senhor derrama sobre a tua vida, mulher de Deus, homem de Deus, receba o poder de Deus, porque o Senhor tem poder para dar. O Senhor é aquele que ainda faz. A palavra do Senhor relata que aquele homem, aqueles dois homens, Pedro e João, agora olha para aquele coxo, fita os olhos naquele coxo, olha para aquele problema. Agora ele não olha para aqueles homens não, vendo, coitado, que pobre, miserável. A situação dele é coxa, desprezado. A família não quer, ninguém cuida. Ele não olha para mim e para a tua situação, não. Como as pessoas olham, coitada dela, coitado dele, coitado da família dela, não vai sair disso. Coitado dele que a porta está fechada. Deus não olha para a tua situação, não. Homem, mulher de Deus, não olha para a tua situação desse jeito, não. Tendo pena de ti, não. Aqueles homens olhou para aquele coxo ali, olhou para aquele coxo na certeza: o meu Deus vive, o meu Deus é grande, o meu Deus te liberta, o meu Deus te cura, o meu Deus te sara, o meu Deus entra na tua causa, o meu Deus entra na tua necessidade, o meu Deus entra na tua parentela que está aqui, tua parentela que está do outro lado. Ele entra, Ele faz porque Ele é. Tem alguém olhando para mim, para a tua situação, para mim, para a tua necessidade, e tendo pena, e olhando para a tua situação e falando: que pobre coitada, que situação que ela passa, o marido dela nunca vai mudar, ela nunca vai sair dessa situação, a família dela sempre vai ser assim. E ela abre a boca para dizer que Deus vai fazer. As pessoas olham e dizem: coitada, o ministério dela não vai sair disso. Muitas vezes olha para o teu ministério e diz: seu ministério não vai sair disso, não vai passar disso. Mas é mentira, porque o teu Deus é grande. Ele te chamou para coisa grande, Ele te chamou. Deus é aquele que te chama, que te santifica e que te leva para as nações, porque Ele é. Aquele dois cegos do Senhor olhou para aquele homem na certeza
certeza, como eu e você nessa noite vamos aprender, vamos olhar para a nossa situação, na certeza, o meu Deus, Ele é grande, o meu Deus vai fazer. Eu estou chorando agora, eu estou devendo agora, eu estou passando na situação agora, mas o meu Deus vai mudar meu cativeiro. Ele olha para a situação e diz: olhe para nós. Olha a dificuldade. Pode olhar para mim. Dificuldade. Pode olhar a situação que você enfrenta. Ela pode te olhar nos olhos. Porque você tem Deus na sua vida. E maior é o que está contigo. Deus, Ele é a tua força. E Ele diz para aquele homem: não tenho ouro e nem prata. Eu não tenho ouro e nem prata, que é o que você está pedindo. Eu não tenho, mas o que tenho vem lá do céu. O que tenho vem de Deus. O que tenho é de Deus. O que tenho pertence a Deus. O que tenho te dou. Anda. O que tenho te dou. O que está fora vai para o lugar. O que tenho te dou. O que não está se entendendo vai se entender. Porque Deus entra e não entra para perder, não. Deus vai colocar muitas coisas no conceito por amor à tua vida. Deus vai entrar na situação, vai começar a agir e você vai começar a não entender, mas depois você vai ver a grandeza de Deus. Deus tinha muito mais para a vida daquele homem ali. Muito mais. E a palavra do Senhor relata que ele agora volta, vai para o templo, louvando, agradecendo a Deus, juntamente com Pedro e João. E as pessoas ali ficam pasmadas, vendo aquele homem. Ainda a Bíblia diz que ele desde nascença ele era daquele jeito. Escolhido é escolhido do ventre. Quem é escolhido, Deus já separou. Antes de formar, Deus já separou. Antes de você nascer, Deus já te escolheu. Mas a situação está difícil, mas você é escolhida. O problema está grande, mas você é escolhida. Mas eu estou com dificuldade. Você é escolhido por Deus. Quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza. Você pode não estar vendo nada agora, mas você vai ver a grandeza de Deus na tua vida. Porque antes de você se formar, Deus já escolheu, Deus já escreveu a tua história, Deus já separou você, Deus já olhou para você e diz: é através do teu louvor, é através da tua pregação, é através da tua evangelização, é através da tua vida. Deus está dando força a colunas. Tem coluna de Deus aqui. Tem família sendo sustentada, porque tem uma coluna que chora, uma coluna que ora, uma coluna que paga preço. E Deus te diz: eu sou contigo, e receba força. O que Deus queria para o profeta Isaías era um chamado diferente. Não era um chamado igual a todo mundo, não. Era um chamado diferente. Ele queria um chamado que quando chegasse fosse impactado, mas não era pela presença do homem, não. É pelo poder de Deus. Mas foi necessário o rei Uzias morrer. É necessário remover a pedra. Foi dito aqui. É necessário que algo morra. É alguém que vai morrer, não sei. Mas Deus vai tirar o que te atrapalha. Deus vai tirar o que está te atrapalhando. Deus vai tirar aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Ele. Deus vai remover algo que está atrapalhando a comunhão de homem e mulher. Porque Ele é Deus. E porque Ele te ama. E Ele faz. Mas será que vai acontecer o quê? Vai morrer? Não, eu liberto. Mas vai acontecer o quê? Vai se mudar? Não. Eu faço descer. Eu faço reconhecer que eu sou Deus.
pessoas que o Senhor já separou, pessoas que já falam do amor dele, pessoas que seguem a ele. Agora ele vai fazer como ele fez Isaías. Você vai ver a grandeza de Deus, para você ser conhecido como foi Isaías, para você ter a visão de Deus e falar: agora eu vi Deus. Jó tinha tudo. Jó tinha tudo. Jó era rico. Jó tinha filho. Jó tinha família perfeita. Jó era um homem que tinha tudo. Tudo. Um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Qual as qualidades da vida de Jó? Mas o Senhor permitiu que Satanás fosse lá e tocasse. Ele permitiu. Sabe por quê? Ele queria mais para Jó. Mas porque Deus permitiu? Porque ele é ruim? Não. Porque ele te ama e ele quer mais para ti. Ele quer mais. Ele tem mais para a tua vida. E a palavra do Senhor relata que depois que Jó perde tudo, de filho, de casa, saúde, Jó abre a boca no capítulo 42 para dizer: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir. Quantos estão conhecendo a Deus de ouvir? Quantos conhecem a grandeza de Deus por testemunho de alguém? Quantos conhecem a grandeza pela experiência de alguém? Mas Deus vai fazer que você tenha experiência com Ele. Você vai me conhecer através do teu testemunho, através da tua vida. Não vai ser só de ouvir, não. E a palavra do Senhor relata que Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois da dificuldade, depois da perca, depois que acabou tudo, depois que amigo abandonou, depois que esposa abandonou, depois que sentiu o desprezo, depois que sentiu a solidão, depois que não viu mais nada, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Você vai ver Deus na sua vida. Você vai ver a grandeza de Deus na tua vida. Não é porque eu estou ministrando, não. É porque a palavra do Senhor é fiel. Foi necessário que o rei Uzias morresse. Foi necessário que algo foi tirado. Mas sabe o que o rei Uzias significava na vida do profeta Isaías? A dependência. É porque Isaías dependia do homem. Deus quer que você dependa dele. Deus quer que você veja a grandeza dele. E você vai sair daqui dependendo tão somente de Deus. E a palavra do Senhor relata que Isaías escuta agora uma voz dizendo: a quem enviarei? E ele agora responde. Ele agora responde porque ele vê a grandeza de Deus. Ele agora, eu imagino essa visão dele ver Deus ali naquele trono. Ele vê aquela grandeza. Eu imagino a força que ele recebeu. Eu imagino a autoridade que ele recebeu. O poder que ele recebeu de Deus. Agora ele abre a boca sem medo e diz: envia-me a mim. Porque fazer a obra de Deus não é fácil, não. Quando você é chamado, não é fácil você aceitar, não. Porque você é chamado para ser espelho. Você é chamado para ser apedrejado. Você é chamado para não ser compreendido. Você é chamado para ser criticado. Você é chamado para ser apontado. E muitos não querem. Mas o Senhor está te chamando. É Ele que te escolheu. É Ele que te levantou. E o profeta Isaías ali abriu a boca e diz: envia-me a mim. E aquele que quer ser enviado por Deus, aquele que abre a boca para falar: Deus, eis-me aqui. Porque você está glorificando, vendo a grandeza de Deus. Ele está agindo na tua vida de forma sobrenatural. Eu peço que se levante neste momento. A cada um que tem a disposição, vai levantando e dizendo: Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Deus. Envia-me a mim. Peço que a igreja se coloque de pé.
declarar dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A glória de Deus está sendo manifestada neste lugar. A glória de Deus está sendo manifestada na tua vida. Você agora tem um minuto, você agora tem um tempo para glorificar a Deus, para falar que Ele é santo, para falar: Deus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, porque Deus vai te levantar, Deus vai levantar a tua família, Deus vai levantar aquilo que está morto, aquilo que acabou, aquele sonho que você não realizou. Deus vai fazer porque Ele te ama. Deus vai começar a agir, Ele vai entrar na tua situação impossível através da tua adoração. É você adorando. Adore, adore este Deus. É você adorando e Ele libertando, Ele quebrando o laço, Ele quebrando o que ofereceram para destruir o teu lado, ou está destruindo. É você adorando e Ele vai entrar com salvação, vai entrar com libertação na tua casa. É na sua adoração, é na tua adoração. Deus vai te dar dor, Deus vai agir, Deus vai manifestar a glória dele na tua vida através da tua adoração. Agora adora o Senhor, adora o Senhor. Reconheça que Ele é grande, reconheça que Ele é, reconheça que você não tem nada e que tudo pertence a Ele. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele não é uma vez santo, não. Ele não é duas vezes santo, não. Ele é 3 vezes santo. Diga: Santo, Santo, Santo tu és, Senhor, neste lugar. Te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa palavra. Te agradecemos por essa revelação para nossas vidas, que nós possamos levar o teu evangelho sem vergonha, que nós possamos levar o teu evangelho com prazer, porque tu vai ser glorificado nas nossas vidas. Aplauda o Senhor esta noite. Aleluia.